em pé, aproveitando este grito de Maranata, ora vem Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, a última parábola profética. Há mais algumas para frente, mas esta é profética, narrada pelo Senhor Jesus, conhecida como a parábola da figueira. Capítulo 24. Esta parábola é narrada depois do sermão chamado tecnicamente escatológico, ou seja, escatologia é a doutrina das coisas que haverão de vir. O último sermão de Jesus é sobre a sua volta. Todos os sinais que aconteceriam, que precederiam a sua volta. Termina o sermão, ele conta esta parábola, versículo 32 do capítulo 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, o sermão escatológico, todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, naqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. E assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando, uma no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Senhor virá. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor, esta é a tua palavra, esta é uma das tuas últimas palavras para o caminho da cruz, é uma das últimas exortações, e nós a tomamos nesta noite, com o objetivo de aproveitarmos a situação social que o nosso país vive, para chamar o teu povo, este povo especial, que hoje à noite, tendo todas as desculpas para não virem à tua casa, até justas, vieram. Que eles saiam daqui abençoados por uma palavra de alerta, para que o dia não os pegue desprevenidos. Como oramos já neste culto, de novo oramos a favor daqueles que governam o nosso país. Eles estão revestidos de autoridade. A tua palavra diz que nenhum homem tem autoridade se esta autoridade não foi dada por Deus. Se o Senhor deu autoridade, que eles saibam usá-la para o bem do povo, de crianças, pessoas idosas, que já estão começando a sofrer consequências do desmando que o nosso país tem passado nesses últimos dias. Pedimos a tua bênção como igreja que tem autoridade para interceder a favor daqueles que estão revestidos de autoridade
para que lhe venha sabedoria e bom senso para o comando da nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem sentar-se. Essa mensagem nasceu ontem e eu trabalhei hoje de manhã com ela também, num momento muito particular. Nós voltávamos de uma chácara de um amigo nosso, onde nós fomos celebrar o aniversário de duas crianças aqui da igreja. Já estava escuro, a saidinha é um pouquinho complicadinha, porque a minha esposa estava dirigindo, não que ela seja complicada para dirigir, mas mulher tem medo de escuro, estrada mais estreita, não asfaltada, pouquinho, 600 metros. Mas enquanto estávamos ali, ela estava assustadinha, susto não é medo. Depois entramos no asfalto. E é interessante, quando você entra no asfalto, vem o conforto do asfalto. O carro desliza mais fácil. Mas eu comecei a notar uma outra coisa. A avenida é uma avenida nova, indo para a Dom Pedro, que tem uma carga de volume de carros e ônibus e caminhões muito grande. Parece que nós saímos da estrada secular, de terra, entramos na Avenida Chique e entramos na Dom Pedro como se estivesse no caminho da roça. Não tinha trânsito, não tinha movimento. De repente, nós nos vimos por um bom tempo, talvez mais de 1 quilômetro, sendo nós o único carro na Dom Pedro. Como a gente tem uma mente bíblica e sempre está procurando uma lição nova, a minha mente disse assim: o que é que isso faz te lembrar? Não te faz lembrar nada. E eu não lembrei. Passei a noite, amanheci, e de manhã nós viemos para a igreja, que sempre a gente vem com a Lagoa do Taquaral, cheia de gente correndo ali em volta, né? Eles bloqueiam ali uma ruazinha que sai na direção da nossa casa, e quando entramos na direção da lagoa, melhor dizendo, a estrada em volta da lagoa estava vazia, a lagoa estava cheia. Não havia ninguém praticamente em volta da área de bicicleta e pedestres e caminhantes, etc. E, de novo, a minha mente perguntou para mim: isso não te lembra nada? Aí a ficha caiu. A ficha caiu ao ponto de eu lembrar desse texto e gastar um tempo com ele, para gastar um tempo deles com vocês. A volta do Senhor Jesus, chamado o arrebatamento da igreja, se dará com circunstâncias muito semelhantes. Se fosse hoje, aonde pelo menos, estatisticamente falando, 50% dos habitantes do planeta, menos de 50%, hoje 40%, são cristãos. E partindo da hipótese, que eu não posso dar garantia nenhuma, que os 40% dos cristãos serão tirados. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que será nesta velocidade, num abrir e fechar de olhos. 2 estarão juntos. E a palavra 2 aqui é só simbólica, porque pode ser que os 2 subam, ou pode ser que os 2 fiquem. Pode ser? Claro que pode, sem nenhuma dúvida. Mas o número é simbólico. A Bíblia fala muito de 1 e 2. 1 e 2. Mas que de repente aconteceria isto. 2 estariam no carro indo para a igreja, um seria levado e o outro ficaria. 2 estariam no avião, num voo, e de repente a metade do avião desapareceria. Eu espero que não seja o piloto, um deles, porque eu não desejo também que os outros morram numa tragédia. Mas a parábola da figueira, essa parábola da figueira, ela é uma alusão, é uma história contada pelo Senhor Jesus dos fatos que se darão
no arrebatamento da igreja. Quando o Senhor, na promessa da Escritura, voltar, sua primeira vinda, vier buscar a sua noiva. Então, ele usa estas palavras que os evangelistas narraram. Esse sermão ele é repetido nos sinóticos, em todos os evangelhos, menos João, com esses números. 2 estarão no campo, um será tirado e o outro ficará. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra ficará. E ele entra imediatamente na aplicação. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem. E faz uma exortação, que nós devemos ficar de cautela, porque nós não saberíamos nem o dia e nem a hora, porque Deus guardou para a sua exclusiva autoridade este dia. Há um hino da década de 70, 80, que nós cantamos no Brasil inteiro, um hino traduzido, é um dos mais hinos cantados naquela década. Talvez você saiba, o mercado está vazio, todo o trânsito parou, vocês sabem cantar? Então cantem. O mercado está vazio, todo o trânsito parou. E agora? O mercado está vazio, toda a agitação parou. O martelo dos obreiros, pode pôr a letra só, nós não vamos cantar. Seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor. Toda a terra está suspensa, em suspenso. É a volta do Senhor. Isso quer dizer que num abrir e fechar de olhos haverá um blackout. É o que está vendo agora. Um blackout. Haverá um parar de tudo. E se é nos dias de hoje, eu diria 40% da população desapareceria. Que se chamaria o arrebatamento da noiva do Senhor. A cidade vazia hoje, não sei se você saiu de casa, ela me deu este sentimento, porque todas as ruas nas quais eu ando todo dia, lá da minha casa, dá 6 quilômetros da minha casa aqui, eu não cruzei com carro nenhum. Na minha vida para cá, eu avancei todos os sinais, porque está liberado, ele está vermelho, amarelo, qualquer cor, todos, vai embora. Ou seja, não tem trânsito, está tudo liberado. E eu comecei a pensar se um dia como este não deveria chamar a nossa mente, a nossa reflexão, tendo em vista que não há data para que estas coisas acontecessem, mas há 2 sinais históricos incontestáveis. Nesta parábola que Jesus conta, ele usa a parábola da figueira. Ele diz que quando a figueira voltar a florescer, e Jesus está falando isso no ano 30 da nossa geração, algum tempo antes dele ir à cruz, eu estou arredondando os números. Ele prega esse sermão dizendo, e não passará esta geração entre que estas coisas não comecem a acontecer. E Jesus morre no ano 33, e chega o ano 70, exatamente o ano 70. O exército de Roma invade Jerusalém, e a outra profecia que Jesus havia dito quando os discípulos entram no templo e ficam, que não era o templo de Salomão, era o templo de Herodes, o segundo templo, mas ainda com muito luxo. Os discípulos ficam tão encantados que olham para Jesus e diz: Senhor, veja quanta beleza. E ele diz: em verdade eu vos digo que não ficará
pedra sobre pedra. Essa palavra de Jesus acontece 40 anos depois, quando o general Tito, o comandante dos exércitos de Roma, invade Jerusalém e destrói a cidade completamente. E o templo é destruído completamente, exatamente no ano 70 da era chamada cristã. Israel é espalhado por todos os confins da terra. A nação passa cerca de 1.900 anos como peregrinos, na diáspora, como é o termo técnico, espalhados pelo mundo. Judeu virou adjetivo de gente ruim, tanto que em português, quando você está batendo num cachorro ou espantando um gato para fora de casa, a pessoa diz assim: não judia dele não, rapaz. Judiar vem de ser judeu, de ser ruim, raça ruim. Os judeus foram desprezados, foram julgados, foram queimados. Quem quisesse viver teve que trocar de nome, como aconteceu na, aspas, Santa Inquisição, feita pela Igreja Romana, particularmente nas terras da Península Ibérica, incluindo a Itália, Espanha e Portugal. Todo nome de acidente geográfico tem um sangue de judeu lá atrás: Silvestre, Riachuelo, Rocha, Pereira, Amoreira. O judeu teve que arrumar um nome. E eles foram espalhados pela terra até que em 1939, a maior de todas as tragédias contra judeus foi feita por Hitler, que decidiu apagar os judeus da face da Europa, particularmente, onde ele estava dominando, tendo executado aquilo que a estatística pode provar: pelo menos 6 milhões de judeus. Jesus havia profetizado isso, que Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído anos 70, exatamente no ano 70, e eles seriam espalhados por todos os cantos da terra. E foi assim que até que em 1948, 70 anos atrás, logo após acertar os territórios conquistados pela Segunda Guerra Mundial, aquela terra da Palestina ficou para a Inglaterra, e a Inglaterra decidiu devolver a terra para os seus donos. Só que já há 500 anos, os povos chamados palestinos haviam invadido aquelas terras que eram dos judeus e haviam criado história, geração, tradição, criado filhos, educado famílias. E, de repente, um brasileiro, presidindo a ONU, na reunião de maio, este mês, de 1948, 70, lembre-se o ano da destruição do templo, 70 anos atrás, Oswaldo Aranha, presidente da ONU naquela sessão, declara que a terra de Israel voltava a ser possessão da nação judaica outra vez. Já havia alguns kibbutz, havia cerca de 700 mil judeus vivendo assim, de favor pelos palestinos, e há uma grande guerra entre os palestinos e os judeus que migram do mundo inteiro, e há uma história até os anos 60 e Guerra dos 6 Dias, etc. e tal, até que Israel toma posse de novo da sua terra. Celebrou esta semana com a inauguração da embaixada americana em Jerusalém. Cumpriu-se a profecia de 70 anos de uma geração que Israel voltou a ser reconhecida como a capital política de Israel. O que Jesus disse há 2000 anos atrás, esta semana passada, nós vimos transformar em cumprimento da profecia
propriamente dita. Israel volta a ter Jerusalém como a sua capital. O que quer isso dizer? Muito. Porque Israel está cercado de inimigos por todos os lados. Há um pacto entre aquelas nações, que eles não descansarão enquanto não apagarem de novo Israel do mapa. Só que Israel, ajudado pelas grandes nações que têm todo o dinheiro dos judeus guardado nos cofres dessas nações, partindo em primeiro lugar dos Estados Unidos, que toda a fortuna dos judeus estão guardadas ou está guardada nos cofres da América. A América armou Israel até os dentes. Para cada país ali em volta, Irã, Iraque, Egito, Líbano, há uma bomba atômica suficientemente poderosa para transformar as capitais desses países em pó, bastando o nosso amigo Natanael apertar um botão vermelho e em 5 segundos, em volta, transformará em cinzas. Israel será destruído também pela cinza atômica de uma guerra nuclear, que seria, para aqueles que estudam a Bíblia, o começo do fim, o início do fim. Porque haveria então a batalha de Armagedon, o mal viria do norte, o norte a China desceria para defender, e a América, que está no ocidente, desceria para proceder, e haveria um encontro num vale que quem já visitou Israel não acha muito grande para uma guerra de infantaria, mas para uma guerra atômica não precisa mais do que aquele espaço para pôr fogo no mundo inteiro. Isso não é uma história, isso é a profecia. Esta profecia que Jesus proferiu, dizendo que no dia em que a igreja será arrebatada, antes deste dia. Aí entra teologia, entra ponto de vista, que eu nunca exponho qual é o meu. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, se isso vai acontecer antes da igreja ser arrebatada, ou vai acontecer depois da igreja ser arrebatada, mas este fato acontecerá, ele se dará num tempo suficiente de você piscar. Suficiente isso para que estas coisas começarem a acontecer. O texto dos sermões escatológicos de Jesus, todos eles dizem: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para os céus e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Não é um assunto assim de criar paura. Eu sou neto de italiano. Paura, medo. Não é, é simplesmente para saber que essa situação, ela será executada, ela acontecerá exatamente como está. O primeiro sinal é este sinal, quando a figueira voltar a florescer. Ela voltou a florescer há 70 anos atrás. Quando completou 70 anos atrás, ela teve o reconhecimento da maior autoridade bélica do mundo, que é os Estados Unidos. Entrou lá, colocou uma placa na parede e disse: aqui é território nosso. Para quem sabe um pouquinho de política e geografia política, aonde está a embaixada de um país, aquele território é aquele país. Que quando alguém é perseguido politicamente e busca refúgio e entra na embaixada da Alemanha, a polícia brasileira não pode entrar, porque aquele território dentro do Brasil é da Alemanha. E isso quer dizer que a embaixada americana dentro de Israel significa que aquela metragem quadrada é dos Estados Unidos da América do Norte. Quem der um tiro naquela parede, dá um tiro na bandeira listrada da América do Norte. Este é o primeiro sinal. Um sinal que talvez está acontecendo na nossa geração e nós não estamos notando, porque a igreja afrouxou. Essa é a palavra correta. Nós estamos para o segundo sinal. Nós estamos mais para o segundo sinal. O segundo sinal, o Senhor Jesus disse: olha,
Está aqui no verso de número 39, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também no dia do Filho do Homem. Este segundo sinal, que é chamado o sinal do dilúvio, o sinal do fim, ele é concluído com uma palavra do Senhor. Quando o arco-íris é colocado, lamentavelmente, transformaram o arco-íris para símbolo de outra coisa indecente, mas para nós é o símbolo da aliança com Deus. E pergunta-se, a terra que agora recomeça, será de novo destruída pelas águas? A palavra é não. E mais tarde, o apóstolo Pedro vai dizer que o que está entesourado para o fogo está entesourado. Que isso que nós chamamos de planeta Terra, num abrir e fechar de olhos, será desmanchado como se desmancha uma lata de doce dentro de um prato e bate. Diz que os poderes da terra serão abalados e a terra será destruída por fogo. Quando nós citamos isso, como eu disse, nós vivemos numa época em que não há mais uma preocupação, e eu digo, hoje deve ter 200 pessoas no culto, e quem veio está interessado em ouvir alguma coisa um pouco mais pesada, e tem muito mais, graças a Deus, nós vamos deixando essas coisas ir acontecendo. Qual foi o motivo do primeiro juízo com Noé? A imoralidade. O texto sagrado diz que Deus olhou, capítulo 6 de Gênesis, você pode ler na sua casa, e se quiser ler aqui, põe no seu colo, só dá uma olhada. Deus olha, e ele disse, estou arrependido de ter criado o homem, porque é mau todo intento do coração do homem. É mau. É ruim. E eu estou arrependido de ter criado o homem. Vou destruí-los. Vou tirar uma família como amostra. E vou começar uma outra história, que é a nossa história, filhos de Noé, que nós somos da nação de Noé. Qual era o problema? Jesus disse, era uma questão comportamental. E os problemas aqui não estão em nenhuma referência perto da qualidade de pecado que caminha no meio da nossa sociedade contemporânea. Diz que eles simplesmente estavam preocupados em comer, beber, casar, dar-se em casamento. Aqui não tem nenhum problema. O problema é que estas coisas, quando você lê o capítulo 6 de Gênesis, entra na promiscuidade. Os filhos de Deus começaram a misturar-se com os filhos dos homens. E aí tem muito mais do que sexo masculino e sexo feminino. Começa a haver prática de imoralidade. E Paulo escreve mais tarde dizendo imoralidade tal que só o mencionar é vergonha. E nos dias de hoje, pela primeira vez na história desta raça que nós chamamos, desta raça que nós pertencemos, humana, é a primeira vez em que os padrões da moralidade desceram ao nível mais baixo possível. Desceu ao nível mais promíscuo possível. Ao ponto de as próprias instituições religiosas estarem fazendo concessões comportamentais. Esta semana, para quem acompanha a notícia, e nós temos que acompanhar, quase que 50 bispos chilenos foram ao Papa e entregaram as suas credenciais
porque eles reconheciam que eles, durante anos, praticavam e apoiavam a pedofilia, isso é, sexo com crianças, eles, bispos. Hoje, numa igreja evangélica americana, quando contratam o pastor, inclusive na igreja do Nazareno, quando contratam o pastor para pastorear a igreja, ela pede um seguro de pelo menos $5 milhões, que o pastor faça um seguro a favor da igreja por danos morais, para que, se ele vier cometer, pastores batistas, presbiterianos, metodistas, nazarenos, episcopais, assembleanos, Foursquare é cruzada, quadrangular, toda a denominação, hoje pede ao pastor, você vai trabalhar conosco por 5 anos, muito bem, você nos compre uma apólice de seguro, você pague, como os médicos fazem nos Estados Unidos, como os dentistas fazem nos Estados Unidos, compra uma apólice de seguro, porque se o cliente reclamar de algo que a tua grana não dá para indenizá-lo, o seguro cobre. Por incrível que pareça, a igreja hoje está pedindo uma apólice de seguro moral. Dá para entender isso, irmãos? Uma apólice de seguro moral do pastor. Se você adulterar, se você estuprar, se você praticar pedofilia dentro da nossa igreja e você for condenado pelo tribunal, você paga com a sua apólice de seguro, porque a igreja não vai vender o templo para poder pagar a sua imoralidade e a sua indecência. A minha pergunta é: dá para acreditar? Dá para acreditar que homens e mulheres que fizeram um voto de servir a Deus e neste voto prometeram viver o que a Bíblia diz em santidade e justiça diante de Deus e dos homens todos os dias da sua vida, na hora dele assinar o contrato de trabalho dele com a igreja disse: apólice de seguro, por favor, um seguro moral, que está dizendo assim: nós temos medo do nosso pastor ser imoral. Dias de Noé, dias em que a moralidade desceu a um nível tão baixo, que Paulo escreve: o só mencionar é vergonha. Nós que temos mais de 50 anos, lembrem-se, quando a televisão começou a entrar nas nossas casas, cerca de 50 anos atrás, quando tinha uma cena de filmes americanos em que beijavam, os atores beijavam, a gente saía da sala. Pelo menos eu fui criado assim. Os atores chegavam num momento do filme que eles se beijavam. O papai dizia: sai daqui. Hoje você tem sexo explícito, simulado na sua televisão, na novela das 7, com seus netos na sala, e a Plim Plim e companhia, colocando dentro da sua sala uma simulação de sexo, só não mostra a complementação, que é pior, porque deixa você imaginar tudo que você quiser imaginar do que está acontecendo no rola-rola ali, e você espera passar a cena e vê o jornal e vai para frente, e nós estamos assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, quando Deus ficou com nojo de ter criado o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele teve nojo e disse: vou destruir essa raça. E a Bíblia diz no fim do capítulo 6 de Gênesis que Noé achou graça diante de Deus, porque ele era um homem justo e temente a Deus.
E Deus disse, então, se deu certo para uma família, vamos começar uma outra experiência de raça. E então começa esta raça, que quando Jesus vai pregar o sermão escatológico, ele diz, como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Estes dois sinais são dois sinais que precedem a volta do Senhor Jesus. Primeiro é um sinal espiritual. Israel é o sinal de Deus. Quer queiramos, quer não, Deus tem um pacto com Israel que não pode ser quebrado. Ele nunca será quebrado. O segundo sinal é moral. É os filhos de Noé, os filhos da segunda criação, que casavam-se, davam-se em casamento, procriavam, evoluíram. Já há pouco tempo eles estão construindo uma torre, porque não se satisfazem, querem entrar no céu, e Deus tem que declarar outra palavra profética, dizendo, é mau o desígnio do coração do homem. De agora em diante não há mais limite nenhum para o que ele queira fazer. E chegou ao estado em que nós estamos. Quando você volta uma página da Bíblia, aqui no capítulo 24, e você volta para o capítulo 20, ainda no 24, e vem no versículo 15, leiam comigo, por favor, como essas coisas vão partirem da profecia para a prática. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, bem, aqui é o anticristo, você tem que ir lá em Daniel para entender aquelas 3 semanas e meia, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no eirado, não desça para tirar da casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Você tem que entender um pouquinho de Bíblia para poder entender isso aqui. No inverno, porque é difícil de locomover. No sábado, porque a lei judaica diz que ninguém pode andar mais do que 900 metros. É chamada jornada de um sábado, só 1 quilômetro. Então, não pode fugir, que não aconteça no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será, ou assim há de ser, a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, aí se juntará também os abutres, que no original, a mesma palavra para abutre é sinal para águia. O mesmo termo pode traduzir para abutre ou para águia. E o sinal da águia é o sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, logo em seguida, o sol escurecerá, a lua não dará mais claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos e de uma e de outra extremidade dos céus. E aí entra a parábola
da figueira. 70 anos que foi destruída, 70 anos em que Israel foi reconstituído. Hoje nós estamos dando ênfase a missões. E missões, eu quero concluir com isso, assim, é o último sinal para a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque nos sinóticos, você vai ler, estas coisas não acontecerão até que o Evangelho seja pregado para toda a criatura. Bem, tem uma ala de pensadores, de escatólogos, que diz assim, já foi pregado. Depois da internet, o Evangelho está no mundo inteiro. Depois da mídia, depois da transmundial, depois dos satélites lá em cima, o Evangelho já foi pregado em todos os confins da terra. Porque a palavra profética não diz que todos aceitarão, mas a palavra profética diz que todos ouvirão. Todos terão direito de ouvir o Evangelho pelo menos uma vez. Talvez esta seja ainda a causa do Senhor, como diz a palavra do sermão escatológico, do Senhor está retardando o dia da sua volta. Porque os sinais todos já se cumpriram. Israel, que era o último sinal de Deus, já voltou para a sua terra. 2 semanas atrás, Israel celebrou um número profético de 70 anos. O ano que ele foi destruído, no ano 70, desta geração, desta mesma geração, Israel volta e celebra os seus 70 anos de volta para a sua terra. O que a Escritura diz para nós, tomando toda a Escritura, os Evangelhos e as cartas de Paulo, que quando estas coisas começassem a acontecer, nós deveríamos tomar precaução, nos acautelar, porque isto aconteceria num abrir e fechar de olhos. Um grande historiador, um dos pais da igreja moderna, deixou uma frase que dizia assim: vivamos como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Essa é uma frase que nós deveríamos tomar para nós. Nós não podemos projetar muito lá na frente, mas não ser irresponsáveis também, como muitos já caíram no conto do vigário. E no tempo que eu pastoreei em Belo Horizonte, houve um pastor que tornou-se milionário depois em Brasília, que pregando um sermão semelhante a este, um assunto semelhante a este, disse: irmãos, Jesus volta e, pelo que eu estou entendendo, já volta dentro de 30 dias. Se eu fosse vocês todos, venderia todos os bens que vocês têm. E eu vou começar dando o meu exemplo. Tinha 2 corretores na igreja, eles dispõem minha casa à venda. E todos os irmãos entregaram as casas à venda para esses 2 corretores. Esses 2 corretores estavam concomunados com o pastor. O pastor morreu recentemente, fundador de uma denominação conhecida no Brasil chamada Casa da Bênção. Esse pastor, que morreu com 90 anos, algum tempo atrás, 1 ano atrás, pediu que todos os membros vendessem os seus bens para esses 2 corretores. Os 2 corretores passaram o dinheiro para o pastor. O pastor foi arrebatado, espiritualmente falando. No culto, disseram ao pastor que foi arrebatado na frente para ir preparar um lugar para os irmãos no céu. Até que um dia descobriram que ele estava em Brasília e a denominação dele existe até os dias de hoje. Então, não, diz a Bíblia, não vos deixeis enganar. Tome as Escrituras, examine as Escrituras, mas ao mesmo tempo, acautelai-vos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora.
E Paulo dá este sinalzinho quase que símbolo de namoro, numa piscada. Porque acontecerá que, num abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus voltará. Portanto, que sejam alvas as suas vestes e que não falte azeite sobre a sua cabeça. Duas palavras importantíssimas. Alvas vestes significa santidade. Azeite sobre a sua cabeça, a unção de Deus. Para que o dia e a hora pouco importa. Quando? Eu não sei, porque Jesus diz que Deus guardou para a sua exclusiva autoridade. Mas que seja de manhã, ou ao meio-dia, ou à noite, certamente Ele virá. E quando Ele vier, nós possamos fazer o que nós cantamos no início desta mensagem. Maranata. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Os sinais são claros, irmãos. Deus não tolerará muito mais tempo a iniquidade que o mundo lançou-se sobre a sua criação. Ele não tolerará. Isso está previsto nas Escrituras. Então nós devemos guardar as nossas vestes alvas e azeite sobre a nossa cabeça e cautela, para que quando Ele vier, nós possamos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma confissão para os irmãos. Durante muitos anos, eu estou aqui há 38 anos. Eu prego pastoralmente falando há 53 anos. Durante muitos anos, e aqui mesmo, eu tinha um pacto com Deus, de pelo menos um domingo por mês, pregar sobre a volta de Jesus Cristo. E eu fiz isso décadas. Então, arrumava um jeito de, na minha agenda, ou de manhã ou à noite, pelo menos uma mensagem por mês, alertar a igreja de que esse negócio de isso e aquilo, e G12, e gemendo, e grupo pequeno, e vamos construir um templo para 10 mil, e não sei o quê, que a gente vai entrando na roda da modernidade, não é verdade? Da modernidade, nós esquecemos que nós estamos debaixo de uma declaração eterna. O Senhor Jesus voltará. Ele voltará. Todo esse templo lindo, que virou modelo para a igreja evangélica de uns 20 anos para cá, eles vêm copiar aqui. Porque por 100 anos, nós, os evangélicos, construímos prédios retangulares, assim, com 10 de largura, por 40 de comprimento, um olhando para a nuca do outro. Eu comecei a viajar muito para a América. Quando nós compramos aqui, eram 4 barracões aqui, era uma fábrica, e 4 barracões lá. Aí o governo só nos autorizou a fazer uma igreja assim, ó. Era uma aqui, ó. Exato. Ela morria ali, onde está a caixa branca. E aqui eu não podia, porque era tombado, não sei o quê, aquela coisa toda. Muito bem. 2001, 2018, 17 anos atrás, conseguimos, eu copiei isso de uma igreja americana. Coube dentro das 4 paredes que nós não podemos mexer. Para aqueles que não sabem, tem muita gente aqui que não sabem, entre esta parede aqui não, aqui é ferro, não tem jeito. Aqui talvez pode ser. Não, estou fraco. Entre esta parede e a outra parede, há meio metro de distância. E aqui dentro há uma outra parede, uma estrutura metálica, de mais de 140 toneladas de ferro. Mas não pode encostar naquela parede, porque ela é patrimônio histórico. E Deus nos deu esse templo, que alguns acham lindo, gente vem copiar, gente já copiou para maior, nós já copiamos, nós mesmo para menor. O da comunidade é uma cópia desse aqui, um pouco menorzinho. Agora vocês querem saber, depois que Jesus voltar, para quem que vai ficar isso aqui? Sabe para quem ou não? Para o anticristo. Porque Jesus não vai levar templo com ele. Jesus não vai levar essa iluminação que custou uma nota esses últimos meses. Jesus não vai levar o ar-condicionado, porque a única joia que está aqui dentro, que Jesus veio buscar, será
você. E eu. Vocês pensam que eu vou ficar para trás? Não vou, não. Isso tudo aqui que nós estamos ajuntando, pendurando coisas. Estamos numa transação comercial grande para comprar um grande estacionamento aqui do outro lado da rua. Compramos tudo ali atrás. Estamos comprando para usar até Jesus voltar, porque depois ficará para o anticristo. Isso não quer dizer que nós devemos cruzar os nossos braços. Convém que façamos a obra daquele que nos enviou, enquanto é dia, antes que a noite venha, quando ninguém mais poderá trabalhar. Eu conheço a Bíblia. Enquanto estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. Mas não é aqui o nosso descanso. Não está aqui o nosso tesouro. Não é aqui a nossa morada, e nem no Framboyant, e nem no Aleias. Lá ficará o nosso pó, que quando o clarim de Deus soar, ressuscitará. E esse corpo mortal será revestido de imortalidade, e nós seremos arrebatados com o Senhor nos ares, e viveremos para sempre com o Senhor. Os irmãos estão entendendo o porquê de dizer, irmãos, acautelai-vos. Eu li aquele livrinho Desapega. Aquela menina escreveu o livro, ela escreveu o livro por causa de um namoro que ela quebrou. Ela amava demais o rapaz. Ela vendeu 500 mil cópias de um livrinho chamado Desapegue. Uma palha. Sabe o que é um livrinho, uma palha, que não vale nada? Mas estava em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. Eu fui fazer um voo, um livrinho de 200 páginas. Eu li. Mas eu aprendi uma coisa, que a gente tem que desapegar de algumas coisas. Eu vou acrescentar, nós temos que desapegar de muitas coisas. Porque não é aqui a nossa morada final. Não está aqui o nosso tesouro. Não está aqui a nossa última parada. Nós somos peregrinos, diz o apóstolo Pedro. Nós estamos aqui de passagem. Os cemitérios cada vez crescem mais, agora estão virando. Nós temos um terreno grande na Dom Pedro. Na época eram uns 100 mil metros quadrados, nós estamos esperando as coisas andarem para saber o que vamos fazer. Deus nos deu há 14 anos atrás uma excelente negociação que a igreja fez, ali em frente o Leroy Merlin, o rei Merlin, não é? da literatura francesa, 100 mil metros. Aí um dia aparece um comprador aqui que queria comprar o nosso terreno para trocar por espaço físico. Falei, top, o que você faz? Ele falou, cemitério vertical. O senhor me dá o seu terreno, eu te dou 1000 túmulos. Falei, pode ficar para você. Eu não preciso de túmulo. Eu não preciso de túmulo. O Bernard Johnson, eu já terminei o que devia ter dito, vou acrescentar só umas brincadeirinhas que eu gosto. O Bernard Johnson tinha um grande sermão. Ele dizia que só em João 17 ele tinha mais de 100 sermões. Quem ouviu o Bernard Johnson aqui? Quem não ouviu não sabe o que está perdendo. Foi um pregador fantástico. É ou não é? Mas o Bernard Johnson tinha uma mensagem que ele dizia assim, Jesus, quando morreu, foi colocado num túmulo emprestado. Aí ele fazia uma pausa e dizia assim, sabe por que Jesus nunca comprou um túmulo? Aí a gente ficava esperando, ele dizia assim, porque ele ia usar só 3 dias. Então você não precisa comprar uma coisa que você vai usar só 3 dias. Irmão, você vai usar o que você tem só enquanto, porque não está aqui o teu tesouro. Não está aqui o ponto final da tua caminhada. Não está. Nós vamos para Apocalipse 21 e vamos ler. E haverá um novo céu e uma nova terra. Porque o velho céu e a velha terra já passaram e o mar já não existe. E então eu vi Jerusalém, a cidade santa, ataviada como noiva, preparada para o seu noivo, e a voz que saía do trono diz,
vem. E aquele que diz, vem, é a voz do Cordeiro. E nós estaremos neste lugar para sempre com o Senhor. Portanto, que sejam alvas as suas vestiduras e que haja olhos sobre a sua cabeça, porque no abrir e fechar de olhos, nós não estamos mais aqui. Eu já sepultei um filho com 40 anos de idade. Massa, sabe o que é um massa? De 110 quilos, que era o único, quando eu estava bravo, era o único que tinha força para me segurar. Ele morreu em 11 segundos. Sabe por quê? Porque nós não nascemos para viver aqui. Você pode morrer com 40, com 60, com 80, com 100. Com a nova genética agora, com a nova engenharia genética, a gente vai a 100 anos sem fazer muita força. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que voltar para a sua morada. De onde você veio, você voltará. Portanto, que sejam alvas as suas vestes e que não falte azeite sobre a sua cabeça. Amém? Amém. Vamos cantar o hino de 70 anos atrás? Dá para encarar, Pati? Vamos encarar? Vamos lá. Vamos ficar em pé. Eu não vou fazer apelo, tá bom, gente? A não ser que você está dizendo o seguinte, eu acho que eu tenho que arrumar minha vida com Deus hoje, que esse negócio pode ser num piscar de olho, vai que pisca hoje à noite. E eu estou fora. Se piscar hoje à noite, eu estou fora. Se você estiver assim, nós não fazemos mágica aqui, mas nós chamamos você para orar aqui na frente. Se quiser vir, você vem.